O Justiça para Todos de hoje vai falar sobre o futuro da justiça criminal no Brasil. Este foi o tema principal discutido na 6ª edição do Fórum Nacional dos Juízes Federais Criminais, FONACRIM, que aconteceu na sede do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, em Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Desembargadores, juízes e advogados discutiram temas diversos, como o novo Código de Processo Penal, crimes econômicos, alternativas de combate ao contrabando e descaminho, desafios na administração de presídios federais e falaram ainda sobre a segurança de magistrados e crimes cibernéticos. O evento foi promovido pela Associação dos Juízes Federais do Brasil, a AJUF, e teve duração de 3 dias. Foram organizados grupos de discussão para elaborar recomendações administrativas que vão ser enviadas à apreciação do Conselho Nacional de Justiça, do Conselho da Justiça Federal e dos Tribunais Regionais Federais. Acompanhe o Justiça para Todos, está no ar. Vamos começar o programa com um resumo das notícias que movimentaram a Semana da Justiça Federal. O presidente da Associação dos Juízes Federais do Brasil, juiz federal Roberto Veloso, prestigiou os mais novos empossados juízes federais da Escola Superior da Magistratura Federal no Rio Grande do Sul, a ESMAF. Durante o encontro, Roberto Veloso falou sobre a história da Justiça Federal no país, a importância da magistratura e o papel da AJUF no aperfeiçoamento da jurisdição brasileira, como, por exemplo, os fóruns, ações coletivas no STF, congressos, seminários, entre outros feitos, realizados pela instituição. A 6ª edição do Fórum Nacional dos Juízes Federais Criminais, o FONACRIM, aconteceu em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Realizado pela Associação dos Juízes Federais do Brasil, a AJUF, o evento debateu diversos temas relacionados à interpretação dos atores jurídicos voltados ao direito penal brasileiro. Durante 3 dias, juízes federais de todo o país participaram do encontro. E os detalhes você confere agora. Com a troca de ideias, as pessoas adquirem conhecimento, ganham experiências e têm a possibilidade de enxergar diferentes pontos de vista. É sempre pelo diálogo que é possível melhorar uma situação. Pode ser pessoal, familiar, de uma comunidade e até mesmo de toda uma nação. É com essa premissa que a Associação dos Juízes Federais do Brasil, a AJUF, promoveu a 6ª edição do Fórum Nacional dos Juízes Federais Criminais, o FONACRIM. O evento contou com a participação de diversos especialistas que, durante 3 dias, discutiram e propuseram soluções sobre temas variados e o futuro da justiça criminal no país. O direito, colegas, isso nós já falamos informalmente, estamos no evento de juízes, o direito vive de ondas. E nós estamos agora vivendo uma onda de valorização do direito penal, de reestudo do direito penal, e da contribuição que o direito penal pode dar à sociedade para resolver os seus problemas. O evento contou com a participação de diversas autoridades, dentre elas o ministro do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, que proferiu a palestra de abertura do FONACRIM. Ele fez uma reflexão acerca do novo Código de Processo Penal, tema central do fórum, e sobre os desafios enfrentados por esse ramo do direito, os avanços e a efetividade da norma penal. O Brasil tem sido marcado, ao longo de sua história, por uma justiça criminal, cuja percepção, real ou não, mas cuja percepção que se tem é de que, em regra, um sistema notadamente injusto, porque veiculador de um tratamento desigual entre segmentos da sociedade, entre os segmentos mais abastados da sociedade e os cidadãos desprovidos de poder econômico ou político. O Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, PNUD, divulgou este ano que, dentre 188 nações, o Brasil fica em 79º lugar no ranking do Índice de Desenvolvimento Humano. Considerando apenas o fator de desigualdade social, ele se encontra entre os 10 países do mundo com maiores índices de disparidade social. O
ministro apontou que essa realidade deve estar na ótica das preocupações dos agentes do direito, pois, da mesma forma que existe injustiça social no Brasil, há também a seletividade da justiça no tratamento com os cidadãos. Quiçá de um lado, um rigor excessivo e de outro, uma injustificada leniência. Faço esse registro porque, se é generalizada esta percepção, segundo a qual o sistema é seletivo e desigual no tratamento conferido aos cidadãos, nem sempre convergem as percepções a respeito de onde se situaria esse fator de desequilíbrio. Fachin destacou que o Brasil tem sido questionado pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos sobre a ineficiência do próprio sistema de proteção penal. Compreendo que não há espaço para um direito penal máximo na Constituição. A Constituição não é uma possibilidade hermenêutica apenas, ela também é um limite. Cada um de nós não tem uma Constituição para chamar de sua. Ela é possibilidade e limite para todos. E o direito penal, porque se utiliza da violência como forma de sanção, não pode, num Estado democrático digno dessa designação, ser instrumento de regulação ampla e desmedidamente utilizado. Afirmou também que a lei deve ser a mesma para toda a sociedade e, assim, ressaltou a urgência da extinção do foro privilegiado. Trata-se, já disse e repito, de uma exceção injustificada ao princípio republicano. A extinção do foro privilegiado urge. Por essas e várias outras razões, há a necessidade de se debater a atual conjuntura do direito penal brasileiro, como afirma o presidente do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, Carlos Eduardo Thompson Flores. Pela situação que vive o país hoje, em que se reclama um aperfeiçoamento da legislação processual penal e a legislação penal, eventos como esse poderão possibilitar a nossa colaboração. Essas leis, à medida que aprovadas pelos legislativos, os primeiros destinatários somos nós, juízes. A 6ª edição do Fonacrim também comemora os 45 anos da AJUF. Para celebrar a data, a associação preparou um vídeo manifesto. Por todos. A Justiça Federal batalha por todos. Por todos aqueles que sentem hoje o gosto de pizza da impunidade, que sentem o desprezo, o cansaço de ver tanta injustiça. Por todos que ainda não desistiram de acreditar que as coisas ainda vão melhorar. Por todos que se esforçam em gritar pela mudança. Ela trabalha pelo verde, pelo amarelo, pelo vermelho, pelo azul. Ela não enxerga cores, mas vê na lágrima contida de cada um a chance de se fazer justiça. Por todos a quem amamos, por todos a quem cuidamos, por todos que respeitamos, valorizamos, ela vai chegar. Mas a Justiça Federal não toma partido. Ela olha a todos. E enxerga aqueles que sempre se julgaram superiores a ela. Aqueles que tentam tapar seus ouvidos, calar sua voz, amarrar seus braços. Aqueles que mentem, distorcem a realidade. Aqueles que não acreditam no que ela é capaz. Por eles, ela trabalha muito mais. Ela é cega, mas não foge à luta. Vai continuar de pé, mesmo que sobre apenas um de nós acreditando nela. Todos a Justiça Federal não para, então todos devemos apoio a ela. Juízes federais, com e pelo Brasil. Ainda na abertura do evento, o presidente da AJUF, juiz federal Roberto Veloso, destacou a luta da associação para o fortalecimento do poder judiciário em favor da sociedade. A AJUF se contrapõe à campanha que se tenta fazer contra o Poder Judiciário, com ataques de todos os lados com a finalidade de enfraquecê-lo e, assim, diminuir o enfrentamento à corrupção. A AJUF defende o Judiciário e a sua independência, porque é sabedora que este é um dos pilares do Estado Democrático de Direito e o seu enfraquecimento somente interessa aos que tramam às escondidas contra a democracia. Muito obrigado.
próximo bloco, novo Código de Processo Penal, crimes econômicos, alternativas de combate ao contrabando e descaminho, desafios na administração de presídios federais. Estão entre os assuntos debatidos por juízes federais de todo o país na 6ª edição do FONACRIM. Nós voltamos daqui a pouco. Com o objetivo de ampliar o debate e propor soluções sobre o futuro da justiça criminal do país, o FONACRIM organizou painéis com temas atuais como o novo Código de Processo Penal, crimes econômicos, alternativas de combate ao contrabando e descaminho, desafios na administração de presídios federais e segurança de magistrados, além de crimes cibernéticos. O primeiro painel tratou sobre os aspectos do novo projeto de Código de Processo Penal, o PL 8045 de 2010, que tramita na Câmara dos Deputados. O segundo painel tratou de crimes econômicos e a relação que eles têm com as desigualdades sociais. Como todo projeto de lei, é imprescindível que haja diálogo para que, futuramente, a máquina estatal trabalhe de forma eficaz e rápida para favorecer a sociedade. Com o passar do tempo, a mudança de cultura de uma sociedade e o advento de novas tecnologias, surge a necessidade de uma nova lei ou da alteração de outra já vigente. É o que acontece com o nosso Código de Processo Penal, que entrou em vigor em 1941. O projeto de lei 8045 de 2010 tem por objetivo atualizar esse código. É exatamente por isso que a 6ª edição do Fórum Nacional dos Juízes Federais Criminais, o FONACRIM, debateu o tema. Ao todo, 5 painéis trataram de assuntos significativos sobre o direito criminal. O evento foi transmitido ao vivo para as redes sociais. O primeiro painel discutiu os aspectos do novo CPP. O desembargador Victor Luiz dos Santos Laus, diretor da Escola de Magistratura do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, presidiu a mesa. Esse é apenas creio eu, um primeiro debate de vários que ocorrerão durante a tramitação desse projeto, do novo Código de Processo Penal. Saiba, Vossa Excelência, que os magistrados estão dispostos, sempre estiveram dispostos e sempre estarão dispostos para contribuir quando chamados, com suas opiniões, suas análises. E os painelistas foram o deputado federal Rodrigo Pacheco, presidente da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados, o relator-geral da Comissão de Juristas, responsável pela elaboração do novo CPP, Eugênio Pacelli, e o juiz federal André Prado de Vasconcelos, vice-presidente da AJUF na 1ª Região. Os expositores falaram sobre o que precisa ser otimizado na jurisdição brasileira acerca do processo penal, os desafios a serem superados para diminuir a violência no Brasil, além da necessidade de restauração do diálogo respeitoso e produtivo entre as instituições. O que a gente pode fazer é reduzir danos dos problemas que só podem ser resolvidos por políticas públicas, por intervenção do Estado, mas não por intervenção do direito penal. Eugênio Pacelli afirmou também que a economia é responsável por grande parte dos delitos no Brasil. Isso porque a principal causa da criminalidade não é a pobreza, mas a desigualdade acentuada entre ricos e pobres. Quanto pior a economia, quanto maior o espaço de desigualdade, mais crimes patrimoniais e de violência você terá. Isso não sou eu que estou dizendo, isso é a história que está dizendo. O vice-presidente da AJUF da 1ª Região explicou que o único caminho para enfrentar a grave crise que se abate ao cenário nacional é a elaboração desse novo código.
tratou de fatores alarmantes, como o fato de o Brasil estar entre os países mais violentos do mundo e que, para sair dessa situação, o diálogo é a única solução. Precisamos muito mudar esse cenário. E eu fico feliz porque o primeiro e mais importante passo para esse fim nós já tomamos, que é o de restaurar um diálogo respeitoso e produtivo entre as instituições. O Fonacrim tem exatamente essa função. Um ambiente muito rico de discussões, justamente para a gente poder estabelecer, através do diálogo, as melhores regras de processo penal para o país. Um processo penal que seja eficaz, efetivo, que constitua um verdadeiro limitador do poder do Estado, permitindo que pessoas culpadas possam ser responsabilizadas e pessoas inocentes absolvidas. O segundo painel tratou sobre as atualidades nos crimes econômicos. O ministro do Superior Tribunal de Justiça, Joel Ilan Paciornik, presidiu a mesa. A desembargadora federal do TRF da 4ª Região, Cláudia Cristina Cristofani, e o professor de Direito Penal e Econômico da Universidade Mackenzie, em São Paulo, Marco Aurélio Florência Filho, aprofundaram o tema. Discutiram alternativas para se obter uma justiça mais eficiente e barata, sem desrespeitar os direitos e garantias dos indivíduos na perspectiva financeira. Uma das propostas é a participação da sociedade para ajudar a recuperar os valores desviados ou sonegados aos cofres públicos. A minha proposta em particular, ela visa a maior participação da sociedade na detecção de alguns crimes, de alguns ilícitos, como por exemplo a corrupção, provendo incentivos para que a sociedade venha para o juiz e conte o que ela sabe, traga as provas que ela tem. Ela, sem ser uma delatora ou sem estar participando de uma atividade criminosa, pode ter acesso a provas, a elementos de crimes de corrupção. Também discutiram sobre o enriquecimento ilícito e o aperfeiçoamento do direito penal, no ponto de vista econômico e material. Nós temos pelo menos dois caminhos que convergem para a segurança jurídica. Um ponto de vista do direito penal pela lógica material, o direito penal econômico pela lógica material, onde a gente teria que discutir e aperfeiçoar institutos como a teoria do domínio do fato, questão logicamente de autoria e participação, o instituto do erro no direito penal, a questão do dolo, a análise aí da posição de garantidor do empresário com relação aos ilícitos e atividade da empresa. Tudo isso seria importante ser aperfeiçoado, dentre outros temas tão importantes pelo ponto de vista do direito penal econômico material. Esse é o objetivo da 6ª edição do Fórum Nacional dos Juízes Federais Criminais, reunir profissionais com diferentes percepções para criar um discurso mais plural que atenda a sociedade da melhor forma. Hoje em dia, com o papel e o foco que temos sobre questões em direito penal, a importância desse encontro é muito grande, porque serão discutidas aqui questões que estão acontecendo no dia a dia da vida dos juízes federais criminais. Daqui a pouco, o terceiro painel do Fonacrim discute o contrabando e descaminho e quais as alternativas de combate a esses crimes. Nós voltamos em instantes. O segundo dia do 6º Fórum Nacional dos Juízes Federais Criminais, o Fonacrim, deu continuidade aos painéis para discutir as dificuldades e propor soluções sobre o futuro da justiça criminal no país. O terceiro painel tratou sobre o contrabando e descaminho e quais as alternativas de combate a esses crimes. É o que você confere na reportagem. O comércio internacional
também conhecido como comércio exterior, é a troca de bens e serviços pelas fronteiras internacionais. Para a maioria dos países, ele representa uma grande parcela do produto interno bruto, sendo vital para o crescimento da economia. Em 2016, o Brasil exportou cerca de 185 bilhões de dólares e importou mais de 137 bilhões, de acordo com o Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços. Esse número poderia ser bem maior, mas o país perde por causa do contrabando e descaminho. Foi sobre esse assunto que especialistas debateram no terceiro painel do Fórum Nacional dos Juízes Federais Criminais, o FONACRIM. Contrabando e descaminho formam um tema que aparentemente é simples, mas é de bastante complexidade, porque envolve bilhões e bilhões de reais, envolve estruturas criminosas organizadas por trás daquilo que, por vezes, a população entende como algo singelo, que é o comércio de mercadorias descaminhadas ou contrabandeadas, com mercadorias ilegais. Luiz Fernando Lorenzi, superintendente da Receita Federal, e Edson Vismona, presidente do Instituto Brasileiro de Ética Concorrencial, Ético, discorreram sobre o assunto. Os maiores desafios no comércio exterior as dimensões do nosso território, a quantidade de instalações, a quantidade de operações de comércio exterior, especificamente no contrabando e descaminho, um crescimento das organizações criminosas, um crescimento do mercado informal. Isso sem contar com a perda de efetivo do órgão nos últimos anos, uma redução de 19%. Então nós temos que trabalhar nesse contexto, num cenário de amplitude de operações, com uma diminuição de pessoas e de recursos. Esse é o nosso desafio. E além de tudo, mantendo o equilíbrio entre controle e o comércio legal. Nós não podemos adotar medidas de controle que também atrapalhem o comércio legal. Numa tentativa de suprir esses cortes, a Receita tem investido em novos meios de gerenciar informação. Temos aí tecnologias que nós estamos usando hoje já, de drones, vantes, monitoramento de rodovias. Isso sim são ferramentas que podem compensar as outras restrições e tem de fato compensado. E quem pensa que é apenas a economia brasileira que perde, está enganado. Os produtos contrabandeados aumentam os riscos de acidentes, são uma ameaça à saúde humana, sem falar no espaço que o crime organizado ocupa com essa prática. Nós não estamos falando aqui de práticas de pequeno potencial ofensivo. Nós estamos falando de verdadeiras organizações criminosas que ocupam o espaço do tráfico de drogas, de armas, do contrabando. São as mesmas rotas. Vismona explicou que a única forma de combater o contrabando e descaminho é integrando os poderes e a sociedade civil com ações de inteligência para otimizar os recursos públicos. Eu repito, nós não podemos contingenciar recursos relacionados à segurança, porque com isso nós estamos impedindo a ação do Estado. E ao impedir a ação do Estado, nós estamos abrindo espaço para que o crime ocupe esse espaço. As mercadorias contrabandeadas também fazem o Brasil perder, por não haver arrecadação dos impostos, dinheiro que poderia estar sendo utilizado para investir em bens e serviços para a população. É para avaliar esse quadro e pensar em melhores soluções para o país que a AJUF realizou a 6ª edição do FONACRIM. O FONACRIM é um dos eventos, na minha opinião, mais importantes da AJUF, porque permite que os juízes federais que têm competência criminal possam debater temas que são comuns e que a sociedade possa, com os juízes, participar, trazendo os seus problemas, a sua visão dos problemas que afligem a sociedade brasileira. Na verdade, a Justiça Federal ela trabalha em prol da sociedade brasileira. Hoje, com a crise que o Brasil passa, mais do que nunca, o judiciário se transformou na última cidadela, na última fortaleza, naquela posição em que a sociedade pode buscar o seu refúgio, porque
É evidente quando nós vemos os poderes executivo e legislativo passando por crises sérias, o judiciário ele é chamado para ocupar uma posição de destaque na sociedade. E a sociedade pode confiar no judiciário. O Justiça para Todos de hoje termina aqui. Participe do programa, envie sua sugestão para imprensa@juf.org.br. Você também pode assistir ao programa pela internet, na página da JUF ou no canal da associação no endereço youtube.com/tvajuf. Obrigada pela sua companhia.